Gente, olha o que o Pablo Marçal falou do Luiz Barsi, um dos maiores investidores da Bolsa do Brasil. Presta atenção. Eu acho admirável um cara que ganha de juro 1.015.000 por dia. Não tem uma vida equivalente a isso. Sabe por quê? Porque ele não entendeu o que é o jogo. Ah, você entendeu, entendi muito. Jogo. Com 36 anos, que deve ser a metade da idade dele, eu desfrutei absurdamente. Mas ele quer desse jeito. Não é que quer desse jeito, é que ele é escasso, ele tem problema de autoimagem, ele tem problema de aprendizagem. Ah, mas eu queria Escassez. ser ele, ganhar esse tanto de dinheiro. Ué, mas não pode usar, ué. Por que você quer isso? Vocês entenderam que o jogo não A é esse? resposta. Discutir padrão de vida é um negócio interessante. Por exemplo, você tem aqueles que são escravos do ego, e são aqueles que controlam os egos, né? Eu controlo os egos, não sou Olha a escravo do sabedoria. ego. Então, aquele que é escravo do ego, ele, por exemplo, ele compra fogos de 100 mil reais, ele queima o dinheiro, eu não queimo. Tá entendendo? Você vai comprar um Porsche, por exemplo, você vai pagar 500 mil reais. Eu tenho um Passat, uma variante Passat, 2010, custa 40 mil reais. A minha filosofia é a seguinte. Gente, qual que é o ponto interessante aqui? Marçal fala de jogo. Que jogo é esse que ele quer, que ele está jogando, né? De onde ele tirou essa ideia? Eu tenho dificuldade de entender de onde. Na verdade, eu tenho uma noção de onde eles tiraram, né? E o processo histórico que isso aconteceu. E eu pretendo escrever sobre isso ainda. Pretendo publicar o meu livro sobre isso. Mas o jogo que ele quer jogar é um jogo que não faz sentido, logicamente, não faz sentido biblicamente. E o que ele chama de escassez, essa é a falácia, a grande falácia dos coaches dos nossos dias. Tem muita coisa boa neles, eu vou gravar um vídeo sobre isso, inclusive, o que eu tenho aprendido com os coaches, ouvindo um pouco mais, né? Mas a grande falácia dos coaches é colocar tudo que não é luxo como escassez. Então, isso na filosofia é chamado de falácia do falso dilema. O que é o falso dilema? Eu vou falar para você o seguinte: só trazer duas opções e como se elas fossem contraditórias, ou como se só existissem essas duas opções. Esse é o principal ponto. Nesse caso, ele coloca o luxo de um lado, que é o que ele vive, e a escassez que ele chama, na verdade, qualquer coisa que não é luxo. E como a gente viu aí no vídeo do Luiz Barsi, ele tem um apartamento de 300 metros quadrados, ele tem um carro que tem ar-condicionado, que leva ele para todos os lugares, confortável, custa 40 mil, tudo bem, mas é um carro confortável, atende às expectativas e às necessidades dele. Então, para o coach, isso é impensável, isso ele chama de escassez de forma falaciosa. Mas qual é o problema disso? Primeiro, é uma falácia, né? Não existem só riqueza e pobreza, existe um meio termo que, no meu entendimento, é eticamente e teologicamente mais correto, que é a moderação, que é uma vida simples, com simplicidade. Mesmo a pessoa ganhando muito, ela tem que viver na simplicidade e transbordar em generosidade, né, com o excesso. Por quê? Porque a gente ainda não está no céu. Eles querem trazer o céu para a terra de forma literal, viver o que a gente vai viver no céu, com ruas de ouro, aqui na terra. Mas aqui ainda o mundo ainda está afetado pela queda. Isso é eticamente problemático e teologicamente equivocado, né? Então, por exemplo, ele confunde conforto com luxo. A gente pode procurar uma vida mais confortável. Então, dormir no chão é algo desconfortável. Mas você pode ter um colchão. Eu fiz uma pesquisa aqui, um colchão da Ortocrim, que é uma excelente marca de mola, um colchão de casal, inclusive. Custa em torno de R$ 2.300. E o Marçal se gaba de dormir num colchão de 80 mil reais. Então ele confunde conforto com luxo. Ele confunde isso e chama tudo que não é o luxo de escassez. Por quê? Obviamente, isso é uma forma de tentar justificar a sua vida, né? Porque moralmente é difícil engolir isso, é difícil imaginar uma pessoa vivendo no luxo em um mundo como o nosso, caótico como o nosso, né? Se existe a possibilidade de vivermos uma vida confortável, com muito prazer, com muito gosto, sem escassez de fato, mas usando o excedente para ajudar outras pessoas a melhorar, a diminuir a sua dor. Então isso faz muito mais sentido eticamente, humanamente falando e teologicamente falando. Eu queria só trazer dois textos que provavelmente o Marçal não leu ou não quer entender, né? O primeiro
Existem dezenas, a Bíblia fala mais de dinheiro do que salvação e fé, quase 10 vezes mais. Mas esses dois textos, para mim, são fundamentais. Paulo, em 2 Coríntios 8:13, ele diz o seguinte: nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, primeiro ponto, igualdade aqui, né? Algum socialista, alguma pessoa progressista poderia olhar e falar, está vendo? A gente tem que ter uma sociedade de igualdade. O termo aqui no original é equidade, é proporcional. Uma família maior precisa de mais que uma família menor, óbvio. Uma pessoa que tem um trabalho X, ela precisa de ferramentas para trabalhar X que o outro pode não precisar. Então existem necessidades diferentes. Mas o ponto é que Paulo traça um desejo, uma norma, uma normativa. Olha, o nosso desejo não é que o Pablo Marçal tenha demais enquanto pessoas estão passando fome. E eu falo Pablo porque é o exemplo aqui, mas todos nós, né, isso vale para todos nós. Não é o desejo de Deus que uns desfrutem de luxo e outros morram de fome. Isso não faz sentido na economia do reino de Deus. A economia do reino de Deus é Deus supre abundantemente para distribuir, para que tenhamos, como Paulo fala em outros momentos, Efésios 4:28, todas as vezes que a Bíblia fala para a gente trabalhar, nunca é para a gente usar com excessos, com luxo, ou é para a gente suprir as nossas necessidades, sermos responsáveis, ou é para a gente ter com o que repartir. Então, meus amigos, não faz sentido essa teologia do Pablo Marçal, e ele é cristão, né? Ele se diz cristão. O último texto é o mais clássico, 1 Timóteo 6,6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos desse mundo e nada podemos levar. Por isso, esse é o trecho principal, que o Paulo já dá uma norma quantitativa, um limite aqui, olha. Tendo o que comer e vestir, estejamos satisfeitos. Isso ninguém quer, né? Principalmente os coaches. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por quê? Agora ele explica. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E aí Paulo dá uma instrução a Timóteo. Você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, muitas pessoas tentam explicar esse texto falando o seguinte: Paulo, a Bíblia, Jesus não está condenando a riqueza, mas o amor à riqueza. Gente, mas vamos fazer uma leitura honesta e mais atenta do texto. Ele começa a traçar primeiro limites quantitativos. O contexto deixa isso muito claro por 2 pontos. Primeiro, ele traça um limite quantitativo. Além do que eu já falei, quando a Bíblia fala de trabalho, nunca é para desfrutar com excesso. Aqui ele traz, olha, nada trouxemos, nada vamos levar, tendo que comer e vestir, esteja satisfeito, contente, se limite a isso. É óbvio que aqui não é uma lista exaustiva, porque Paulo também não vivia só de comer e beber, ele tinha um lugar onde ele dormia, ele tinha uma sandália, ele tinha roupas, ele tinha um animal para transportar, enfim, é óbvio que não é uma lista exaustiva, mas é um princípio de necessidades. Tendo o que a gente é necessário para uma vida de qualidade, a gente tem que estar satisfeitos. E aí ele traz um ponto interessante, os que querem ficar ricos, isso vale para quem já é rico e para quem é pobre ainda. Porque o rico só é rico porque ele quis um dia, mas o pobre também pode querer ficar rico. Então aqui é uma palavra para os dois. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Ele fala no sentido passado, no tempo passado, caem. Então se você quer ficar rico, você já caiu. Assim como você se desejar uma pessoa, uma pessoa do sexo oposto, você já adulterou contra ela. O problema começa no coração. Então, se você quer, você já caiu. E aí, pois, é o principal desse texto. Paulo fala que quem quer ficar rico cai em tentação. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele está explicando por que quem quer ficar rico cai em tentação. Porque, pois, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas tentam inverter as coisas. Ah, tá vendo? Ele está criticando o amor ao dinheiro. Mas o que ele está falando é que o que indica que uma pessoa tem amor ao dinheiro é se ela quer ficar rica.
está muito claro no texto, e ele finaliza, olha, fuja disso, fuja desse desejo de querer ficar rico. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Paulo deixa isso muito claro na Escritura. A Escritura como um todo deixa isso muito claro, né? Jesus fala muito disso, Mateus capítulo 6. Ele também traz limites quantitativos. Olha, não preocupe com o necessário. Busque o reino e o necessário será acrescentado. Então, gente, esse Luiz Barsi, eu tenho ficado impressionado com a filosofia de vida dele. Eu não sei o que ele faz. Ele ganha 1 milhão por dia. Eu não sei o que ele faz com o restante do dinheiro. Se ele ajuda muitas pessoas ou se ele não ajuda, provavelmente ajuda, né? Assim como o Pablo Marçal também ajuda. Isso tem que ficar claro. E isso é muito bom. A questão é, se todos nós tivermos uma mentalidade de se satisfazer com o necessário e usar o excedente para abençoar esse mundo, para acabar com a miséria, para ajudar outras pessoas, nós não teríamos mais fome. E existem muitos dados que já mostram que já existe recursos para a gente acabar com a fome. A questão é essa mentalidade de coach que infelizmente impera no nosso meio. Então o Luiz Barsi ganha 1 milhão por dia e tem um carro de 40 mil reais em 2010. Isso é sensacional. Esse é o segredo. E é exatamente isso que a Bíblia fala. Não importa o quanto você ganha, o que importa é se você tem uma vida simples. É isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala de rico, ela está querendo dizer nesse sentido, daqueles que usam em excesso os recursos que Deus confia nas mãos deles. Mas o desejo de Deus, desde lá de Deuteronômio capítulo 15, é que não houvesse pobre no nosso meio. Deus falou isso, olha, não haja pobre no meio de vocês. Deuteronômio 15, 4. Mas sejam generosos com eles. Então, meus amigos, não caia na conversa fiada de coaches. Infelizmente, existem muitas coisas boas, mas é difícil separar o joio do trigo. Então, o que eu tenho levado para a minha vida, aprendendo sobre a vida deles, é o seguinte: faça o que eles falam para gerar riqueza, mas não imite o estilo de vida luxuoso deles, tá bom? Essa é a minha dica. E por que disso? Porque nós teremos um mundo muito melhor se a gente seguir esses princípios. Que o Luiz Barsi demonstrou estar muito mais à frente que o Pablo Marçal, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.